Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Secretário de Estado, excelentíssimas colegas e colegas. Funcionava melhor se dissesse caras e caros, não é? Queria começar por esclarecer que o facto de eu vir de máscara não é nenhum truque. Às vezes, na advocacia, com o tempo, aprendemos assim umas coisas, não é o caso. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado, 3 notas iniciais na decorrência do que acabou de dizer. A primeira tem a ver com o facto de, na venda das barragens, continuar o Governo a insistir teimosamente ao longo destes anos de que isto é do Ministério Público e a AT colabora. Errado, profundamente errado. Já expliquei isso várias vezes em intervenções anteriores ao longo destes anos. As esferas são cumulativas, que caminham a par, ou seja, o Ministério Público tem que fazer o trabalho dele e a AT tem que cobrar os impostos, liquidá-los. Além do mais, o processo penal fiscal é que se suspende até que seja decidido o processo judicial tributário e não o contrário. Ou seja, aqui as finanças estão a pôr-se a jeito, fazendo tudo ao contrário do que deviam fazer, para que a parte em que estão a colaborar venha a dar em nada. E depois, tudo somado, juntando as duas partes, temos nada. Depois, uma segunda nota, relativamente ao IMI de 2019, Vossa Excelência disse agora, e já na última audição tinha deixado isso no ar, que a culpa da caducidade corre por conta do exercício dos direitos de defesa dos sujeitos passivos. Eu lembro a Vossa Excelência que o prazo de caducidade é 4 anos e, portanto, houve 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para a AT se mexer. Qual é o problema? É que só se mexeu no final do 4º ano e, portanto, era o que faltava, culpar os contribuintes por exercerem o seu direito de defesa. Se a AT tivesse atuado 1 ano, ou 2, ou 3 antes, exerciam-se os direitos de defesa e não havia caducidade. Portanto, que isto fique claro. Finalmente, uma terceira nota quanto ao que aqui foi dito hoje. Disse Vossa Excelência que o critério de avaliação das barragens não era específico. Eu penso que se calhar ouvi mal, porque obviamente tem que ser específico. Portanto, aqui eu agradecia o esclarecimento, era se eu ouvi mal, porque de caso contrário é incompreensível. Depois, queria também lembrar aqui que a vida do imposto tem 4 fases. A incidência, o lançamento, a liquidação e a cobrança. Destas 4 fases, a AT teve mal em 2. Esteve mal na incidência, logo de início, por só tarde e mal ter reconhecido que existiam normas de incidência aplicáveis ao caso das barragens. Teve mal na fase seguinte, do lançamento, ainda pior, porque só no final de 2023, como eu já referi, é que começou a cuidar da quantificação dos valores patrimoniais tributários. Quanto às outras 2 fases, nada. Ou seja, decorre dos erros nas 2 primeiras, que não houve a terceira nem a quarta. Nem há a liquidação do imposto, nem há o pagamento, a cobrança para os municípios dos impostos. Com o devido respeito, e Vossa Excelência já sabe, sei que não tem dúvidas, que é muito, eu diria o seguinte: estou mesmo convencido que, neste caso, se a AT oferecesse boleia a um caracol, ele recusava por ter pressa, porque, de facto, aqui a AT ou não andava, ou quando andava, andava devagar, de maneira a fazer uma espécie de frete aos do costume. Finalmente, no ano passado, na parte final do ano, a AT começou a tentar cobrar este IMI de 2019, o PSD andou aqui sempre, recorrentemente, a alertar que isso não ia acontecer e de onde menos se esperava não veio nada. De facto, infelizmente, o PSD estava certo. Ou seja, e em síntese, relativamente aos anos até 2018, são muitos, por errada interpretação da lei. A AT não cobrou 1 cêntimo para os municípios. Relativamente a 2019, mais do mesmo, que é nada mais zero, uma vez que o motor da AT gripou, só pôs o carro a funcionar tarde e mal e logo a seguir gripou. E quanto aos anos 2020 e seguintes, há um risco enorme de tudo o que vier a ser apurado com indecente defeito e
em caso de impugnação judicial, vir a dar em nada por anulação das liquidações. Tudo isto por culpa exclusiva do Governo. E, portanto, queria também lembrar, e para terminar, e um facto só doente, agradeço a tolerância, que os municípios, ao estarem a ser privados destas receitas, estão a ser impedidos de satisfazer mais necessidades evitáveis das populações e de aliviar outros encargos, a taxa da água, do saneamento ou outra qualquer, que, arrecadando estas receitas, poderiam ser aliviadas. E, portanto, eu pergunto, o PSD pergunta, se estes perdões aos poderosos não se traduzem do mesmo passo em um acréscimo de massacre fiscal para os remediados, para a chamada classe média. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Registámos todos a referência ao molusco gastrópode terrestre.